Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A aula dessa semana é de montagem e construção da ponte levadiça. É muito importante que vocês continuem assistindo às aulas e realizando os exercícios que eu deixo para vocês fazerem na semana. Não deixem de fazê-los. Então vamos à aula dessa semana. Antes de nós vermos como ficou a nossa montagem e conversar um pouco sobre o mecanismo dessa ponte, nós vamos fazer o passo conectar, nós vamos entender mais um pouco sobre as pontes. Vamos lá? Eu começo fazendo duas perguntas para vocês pensarem aí. O que as pontes têm em comum? Como e por que elas surgiram? Observem nas imagens que nós temos duas pontes. A primeira é a Ponte Pêncil Hercílio Luz, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. E a segunda é a Ponte Estaiada, na cidade de São Paulo. Observem e reparem como essas pontes são grandes e são bem bonitas, podem ser iluminadas à noite. Coloquei aqui também duas pontes bem conhecidas por nós, que estão aqui na região onde nós moramos. A primeira foto é da segunda ponte, tá? Que liga o município de Cariacica à Vitória. E a foto ao lado é a foto da terceira ponte, que liga o município de Vitória à Vila Velha. Mas por que vocês acham que elas são necessárias? Como que surgiram as primeiras pontes? Já começaram aí a pensar sobre as minhas perguntas? As pontes interligam dois pontos, como as margens de um rio, de um vale, de uma avenida ou de uma rodovia. Geralmente, elas são em linha reta. As primeiras pontes provavelmente surgiram quando troncos de árvores caíam e ligavam as margens de um rio ou de um desfiladeiro, permitindo a passagem de um lado para o outro. Então, as pontes, elas permitem que a gente passe de um lugar para o outro. Elas são construídas em cima de rio, de vale, né, ou em cima de uma avenida, tá? Geralmente para ligar dois pontos. Observem aí na imagem que nós temos uma ponte de madeira e uma ponte de pedra lá em Verona, na Itália. Aqui eu coloquei mais imagens. A primeira imagem é de uma ponte de corda e de madeira. Observem que passa um rio embaixo. A segunda imagem que vocês estão vendo aí é a ponte Rio-Niterói. E a terceira é a imagem de uma ponte móvel, que nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, observem. A construção de pontes evoluiu das pontes de corda e de madeira para pontes quilométricas que permitem ligar grandes distâncias e também evoluiu para a construção das modernas pontes móveis. Mas você pode estar se perguntando aí, o que é uma ponte móvel? Como essas pontes se movimentam e por que elas são necessárias? Prestem atenção. Uma ponte móvel, como o nome já diz, é uma ponte que tem uma parte que faz uma movimentação. As pontes móveis, elas permitem, como qualquer outra ponte, a passagem de um lado para o outro, do rio, a passagem de um lado para o outro de um vale, de uma avenida ou de uma rodovia. O que ela tem de diferente é que elas também permitem a passagem de embarcações cuja altura exceda o nível das margens. Existem embarcações muito altas que, se fosse para passar embaixo dessa ponte, se ela fosse fixa, essas embarcações não conseguiriam passar. Mas, como as pontes elas podem se mover, as embarcações conseguem passar embaixo dessa ponte. A primeira imagem que nós temos aí é da Ponte Getúlio Vargas, sobre o Lago Guaíba, lá em Porto Alegre. Uma parte dessa ponte que fica sobre o Lago Guaíba, ela é levantada horizontalmente pelas máquinas. Vocês podem observar aí na imagem. E nós temos também a imagem da ponte sobre o rio Tâmisa, em Londres, na Inglaterra. Essa ponte levanta as duas plataformas, que são como se fossem pisos da ponte simultaneamente. Ela se abre em duas plataformas, como vocês também podem observar nas imagens aí abaixo. Então agora chegou a hora da gente montar a nossa ponte levadiça. Nós vamos ver se ela realmente se levanta, se a nossa construção deu certo. Então, terceiro ano, observem como ficou a estrutura da nossa ponte levadiça. A ponte ela é formada por vigas, blocos e conectores.
mas a peça-chave dessa montagem é o lastro. O lastro é uma peça, é essa peça aqui do nosso kit. Ela é semelhante a um bloco 2x6, tá? 2x6, mas ela é mais pesada e mais alta do que os outros blocos do kit. Ela tem um peso aqui dentro. E ela que vai fazer a nossa ponte levadiça funcionar corretamente. Observem como a nossa ponte levadiça então funciona. Quando nós movimentamos essa parte de trás aqui que está com lastro, a ponte se levanta e abaixa. Observem o mecanismo. Essa parte da ponte que é móvel, ela se movimenta por um sistema articulado, que é operado manualmente. E o lastro, ele facilita esse movimento da ponte levadiça. Não é necessário ter o lastro para levantar essa ponte. Se eu retirá-lo, vocês perceberão que a ponte irá levantar da mesma forma. Observe. Sem o lastro, a ponte levanta e abaixa. Porém, para fazer esse movimento sem o lastro, a gente precisa colocar uma força maior. Então, o lastro, ele diminui o esforço da força que eu aplico de cima para baixo, para poder levantar a outra parte da ponte levadiça. Com o lastro, o movimento fica muito mais fácil e muito mais leve. A ponte ela consegue ficar parada na altura que eu desejo, justamente por conter o lastro na sua montagem. Então, essa foi a montagem da ponte levadiça. Chegou a hora da gente fazer e responder os exercícios da página 5 e 6. Se você está com seu fascículo em casa, responda diretamente no fascículo. Se você não está com fascículo, copie as perguntas para uma folha e faça suas respostas. Na próxima semana nós iremos corrigir. Página 5. Primeira pergunta: qual é a sensação de levantar a ponte com o lastro e sem ele? Vocês notaram quando movimentaram a ponte que ela fica parada na última posição em que a deixaram? Por que isso acontece? Vocês já imaginaram uma ponte que pode ser dobrada? Pois ela existe e se chama Horn. Essa ponte, que mede 25,5 metros, foi construída no ano de 1997 na cidade de Kiel, na Alemanha. Ela tem 3 partes que se recolhem em movimento zigue-zague. Dá para observar na imagem aí abaixo. Página 6. Outra ponte tão interessante quanto a ponte Horn é a Rolling Bridge, ou ponte rolante. Trata-se de uma ponte rolante para pedestres, localizada sobre um canal da cidade de Londres, na Inglaterra, que se enrola como um tatu-bola. Ela é formada por 8 módulos de 1,5 metros de comprimento cada. Também tem as imagens aí da Rolling Bridge. Considerando essas informações a respeito da ponte Horn e da Rolling Bridge, responda às questões. Quando a Rolling Bridge está totalmente esticada, qual é o seu tamanho? Vocês têm que voltar no texto, ver as informações e fazer as continhas aí. Deixem as contas no fascículo de vocês. Quanto mede cada uma das 3 partes que compõem a ponte Horn, considerando que elas têm o mesmo comprimento? Também vocês têm que fazer os cálculos. Aqui eu deixei uma imagem das 2 pontes que nós falamos. Essas imagens estão melhores para vocês poderem ver. E vocês deverão fazer os exercícios com bastante atenção. Não deixem de fazer, mesmo quem não está com o fascículo. E na próxima semana nós iremos corrigir. Então eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!